Essa será uma videoaula sobre o recrutamento e a seleção interna, e também sobre a carreira do funcionário. O recrutamento interno informa os empregados já existentes, portanto o processo de atração é contínuo. Nesse processo de recrutamento, é preciso identificar potenciais candidatos, enfatizando os anúncios dessas oportunidades para que os empregados possam se interessar por elas, ou possam acompanhar e construir características nos empregados, convocando apenas aqueles mais promissores. Uma vantagem é a valorização dos recursos humanos internos, uma fonte poderosa de motivação. A mobilidade interna dos empregados diz respeito à maneira como eles são promovidos, rebaixados e transferidos dentro da organização. O objetivo da função fonte é suprir os empregados para a função destino. Essa mobilidade abre uma vaga que deve ser preenchida por candidato externo. O provimento externo deve ser utilizado somente depois que a fonte interna ter sido bem explorada. O provimento interno só é bem utilizado quando é colocada a pessoa certa, no local certo e na hora certa. Desse modo, fica evidente que o gestor, no momento de promover o recrutamento interno, precisa buscar constantemente o equilíbrio entre a justiça e a eficácia, tanto para as fontes como para os destinos dos empregados. Na divulgação, a organização pode anunciar a abertura de vagas por meio de murais de aviso ou publicações internas. Nesse método de recrutamento interno, o sistema de divulgação é o mais comum para funções administrativas e técnicas. Sua principal vantagem é que ele leva a mensagem de que a carreira está aberta a todos, facilitando para que o empregado saiba se está qualificado para diferentes papéis funcionais. Aqui iremos apresentar alguns métodos utilizados para o auxílio do gestor no recrutamento interno. A indicação pode ser feita pelo funcionário, indicando a si mesmo, pelo gestor, onde ele tem a função de identificar e indicar funcionários para a vaga, já que os gestores influem significativamente nas avaliações de desempenho, as quais são fatores essenciais para as mobilidades internas, e também pode ser feita pelo mentor, ocorrendo quando os executivos são mentores de seus subordinados ou protegidos. O inventário de habilidades permite o levantamento das qualificações do empregado. Dessa maneira, toda vez que surgir uma oportunidade interna, o banco de dados que contém o inventário das qualificações pode ser acessado para identificar candidatos para futura seleção. O planejamento de substituição identifica não somente os melhores candidatos, mas também aqueles que precisam certo investimento e aqueles sem probabilidade de crescimento futuro. Já o planejamento de sucessão vai além disso, tentando antecipar as mudanças nos requisitos das futuras posições da alta administração, bem como de suas necessidades de desenvolvimento, não apenas da apuração dos executivos de escalão mais baixo, mas as exigências dos novos papéis funcionais. Da mesma forma que na seleção externa, quando há mais candidatos do que vagas, as informações sobre eles devem ser utilizadas para decidir quais serão os escolhidos. O valor dessas informações depende de suas habilidades. Na seleção interna, o diferencial é que existem mais informações disponíveis, já que é feita entre colaboradores. Aqui serão citados alguns métodos de seleção. A verificação da experiência irá assegurar que aquele empregado está apto a assumir aquela nova posição. A entrevista não estruturada é um tipo de entrevista não dirigida, informal e que proporciona uma maior abertura ao funcionário. No centro de avaliação, uma equipe ajudará a evitar posturas tendenciosas que o indivíduo sozinho possa ter. Esse centro de avaliação às vezes é utilizado para selecionar novos empregados à organização. Servem também como boa medida dos traços necessários para o sucesso, fornecendo ao executivo uma sensação de autoconfiança, reforçando suas atitudes e atividades positivas. Uma carreira é a sequência evolutiva das experiências profissionais de uma pessoa no decorrer do tempo. O desenvolvimento da carreira engloba a administração,
e o planejamento da carreira. Como dito anteriormente, a administração de carreira e o planejamento de carreira são dois caminhos a serem estudados pelo empregado e pela empresa. A administração da carreira é o processo pelo qual a organização seleciona, avalia, dá atribuições e desenvolve os empregados, a fim de obter um grupo de pessoas qualificadas a atender às necessidades futuras. O fluxo de informações auxilia os gestores a tomarem decisões diferentes entre os empregados, já que a maioria possui necessidades e oportunidades distintas. As oportunidades e as necessidades devem ser identificadas através do fluxo de informações. Oportunidades surgirão ao longo do processo. O sucesso dependerá se o empregado souber aproveitá-las. A carreira internacional é uma oportunidade que pode vir a ser criada pelo gestor. Cabe a ele alinhar os objetivos da organização com os objetivos do empregado, tendo o cuidado para que ele se adeque a fatores culturais do país destino e que tenha a resposta positiva da família para essa missão internacional. Existem 5 estratégias que as empresas utilizam para o planejamento de carreiras internacionais. A estratégia de controle visa assegurar a autoridade da matriz sobre as operações das demais em todo o mundo. A de desenvolvimento enfatiza o crescimento da carreira e do aprendizado para os mais jovens e com menos experiência internacional. A criação de competências é o envio de um profissional altamente especializado para difundir seu conhecimento com o objetivo de auxiliar sobre determinado assunto. A expansão rápida refere-se ao envio de pessoas com destino a países pretendidos pela empresa, para o estudo das oportunidades existentes. Por último, mas não menos importante, a estratégia Joint Venture é o envio de pessoas em países onde as operações são realizadas em parcerias com o governo local ou onde existam especialistas com conhecimento-chave para o sucesso. As decisões do RH são fundamentais para o sucesso da administração das carreiras internacionais, já que ela é útil quando se trata de enviar executivos com o objetivo de realizar contratações no exterior. O objetivo do RH é administrar a entrada dos que vêm de fora do país, estrangeiros ou cidadãos voltando para casa de missões internacionais. Por outro lado, o fluxo de informações pode identificar necessidades que os empregados podem ter durante a administração da carreira. As barreiras invisíveis impedem o avanço na carreira de indivíduos qualificados, para que se tornem potenciais executivos. O planejamento da carreira é o processo pelo qual o empregado identifica e implementa os passos necessários para atingir as metas da carreira. As pessoas parecem ter uma orientação natural para certas competências e experiências. Essas orientações refletem certos motivos e capacidades implícitas formadas antes do início da vida profissional e durante os primeiros anos de trabalho. Essa orientação é chamada de âncora da carreira, um autoconceito baseado em diferentes motivações e habilidades ocupacionais. Esse autoconceito orienta, estabiliza e integra as experiências profissionais de uma pessoa buscando papéis funcionais que estejam relacionadas a essa âncora. Existem 5 âncoras de carreira, porém 2 foram mais vezes identificadas em um estudo. A competência técnica refere-se que a orientação primária dessas pessoas é dada pelo trabalho que já realizam e o fato de que pretendem continuar usando e desenvolvendo essas habilidades. Já a competência gerencial refere-se que a orientação primária dessas pessoas é de desenvolver suas habilidades gerenciais interpessoais, sua competência analítica e emocional necessárias nos altos escalões da administração. Durante o ciclo na carreira, o empregado passa por 5 estágios. No período exploratório, a pessoa tenta exercer diferentes papéis funcionais, esclarecendo interesses e habilidades, construindo sua capacitação por meio da educação e do treinamento. O período de socialização entra em vigor depois que o empregado assume um novo espaço ou um papel funcional diferente. A socialização significa o aprendizado para compreender uma nova conjuntura
é a decisão de como ajustar-se aos relacionamentos socialmente aceitos, ocorrendo não apenas em relação à organização, mas também em relação aos grupos de colegas. À medida que o estágio da estabilização progride, o indivíduo torna-se cada vez mais um importante membro da organização. Dessa forma, a empresa utiliza suas experiências acumuladas e a pessoa pode tornar-se um mentor para os demais indivíduos. A estagnação pode ocorrer quando os indivíduos mais velhos perdem o interesse, ou quando jovens talentosos percebem que sua mobilidade ascendente está bloqueada por superiores que são apenas um pouco mais velhos. O declínio ou transição refere-se ao estágio fora do ambiente de trabalho, ou até sua aposentadoria. Existem 4 tipos de sistemas de carreiras: fortaleza, equipe esportiva, clube e academia. No modelo fortaleza, os que estão dentro competem basicamente com os de fora, que desejam entrar na empresa. Também tem pouca competitividade entre os indivíduos pelas oportunidades do recrutamento interno, mas grande abertura para o recrutamento externo em todos os níveis, como por exemplo as companhias aéreas, hotéis e o comércio varejista. O modelo equipe esportiva é um sistema muito aberto, com ingresso possível em qualquer ponto da carreira, e com altíssima competição individual pelas oportunidades de recrutamento interno. Esse sistema gera alto grau de rotatividade, além de carreiras que se expandem por mais de uma empresa, como por exemplo a indústria de entretenimento, empresas de publicidade e propaganda e empresas de consultoria e advocacia. O modelo clube é um sistema pouco aberto, com ingresso apenas no início da carreira, com pouca competitividade entre os indivíduos. Já os progressos acabam sendo determinados por estágios padronizados e intervalos pré-estabelecidos. Bancos e serviços públicos são os exemplos. O modelo academia é um sistema muito fechado em que só é possível o ingresso bem no começo da carreira. Esse sistema enfatiza alto grau de treinamento e desenvolvimento na carreira, com base no mérito individual. Kodak, IBM e General Motors são empresas que adotam esse modelo. Obrigado por assistir. Boa noite.